No dia 2 de julho de 2026, uma notícia deixou milhões de brasileiros em choque. Ricardo Kurosaki, o ator que deu vida ao eterno Jaspion, faleceu aos seus 64 anos. Vamos! E bastaram poucos minutos para que a internet fosse tomada por mensagens de despedidas, fotos antigas e lembranças de uma época que marcou a infância de uma geração inteira. Porque para muita gente, essa não foi apenas a morte de um ator. Foi como perder um dos maiores heróis da infância. Aquele guerreiro que enfrentava monstros gigantes, defendia a terra e mostrava que a coragem sempre fala mais alto que o medo. Mas existe algo que torna essa história ainda mais emocionante. Mesmo depois de mais de 40 anos desde a estreia de Jaspion, o personagem continua vivo no coração de milhões de brasileiros. E hoje você vai entender por que a morte de Ricardo Kurosaki representa muito mais do que o adeus a um artista. Ela marca a despedida do homem que deu vida a um dos maiores heróis que a televisão já apresentou no Brasil. Quando a notícia do falecimento de Ricardo Kurosaki começou a circular, milhares de fãs ficaram sem acreditar. Para muita gente, ele não era apenas um ator japonês, ele era simplesmente o Jaspion. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao artista no Japão. Segundo os comunicados divulgados, Ricardo morreu aos 64 anos. A causa da morte ainda não foi informada. Mesmo vivendo longe dos holofotes há muitos anos, bastou essa notícia aparecer para que a onda de homenagens tomasse conta da internet. Fotos antigas, vídeos, trechos da série e milhares de homenagens de pessoas dizendo exatamente a mesma coisa. Obrigado por fazer parte da minha infância. Mas para entender por que essa notícia emocionou tanta gente, precisamos voltar algumas décadas, mais precisamente para os anos 80. Foi nessa época que nasceu o fantástico Jaspion. No Japão, a série fez sucesso, mas ninguém poderia imaginar que, do outro lado do mundo, no Brasil, aquele herói se transformaria em um verdadeiro fenômeno. O fantástico Jaspion. Versão brasileira Álamo. Não sei mais o que está acontecendo. Não sei mesmo. Quando Jaspion começou a passar na televisão brasileira, aconteceu algo muito raro. As ruas ficaram vazias, as crianças corriam para suas casas antes do horário de começar o episódio. As escolas só falavam sobre isso. Os brinquedos desapareciam das lojas. Todo mundo queria ser o Jaspion. Todo mundo queria ter o Dai Leon. E todo mundo imitava o golpe da espada. Era muito mais do que apenas uma série, era um acontecimento. Naquela época, a televisão era diferente. Não existia streaming, não existia YouTube, não existia celular. Quem perdia um episódio precisava esperar uma reprise. Por isso, cada capítulo era tratado como um evento. E isso faz com que a conexão entre o público e o personagem fosse muito mais forte. Jaspion ensinava amizade, coragem, lealdade e principalmente que o bem sempre valia a pena, mesmo enfrentando inimigos muito mais fortes. Essas mensagens ficaram guardadas na memória de milhões de pessoas. O mais curioso é que Ricardo Kurosaki nunca imaginou que seria tão amado no Brasil. Depois do fim da série, ele fez alguns trabalhos como ator, mas decidiu abandonar completamente a sua carreira artística. Mudou-se para Okinawa, passou a trabalhar como instrutor de mergulho. Levou uma vida simples, bem longe da fama. Enquanto isso, aqui no Brasil, seu personagem continuava vivo.
novas gerações descobriram Jaspion. Os antigos fãs mostravam a série para seus filhos, e o herói continuava conquistando novos admiradores. É algo que acontece com poucos personagens na história. Muitos dizem que Jaspion foi o responsável por abrir as portas para o sucesso dos tokusatsus no Brasil. Depois dele, vieram vários e vários outros heróis japoneses: Changeman, Jiraiya, Flashman, Black Kamen Rider, entre tantos outros. Mas para muita gente, o primeiro amor sempre foi Jaspion, porque ele chegou antes e apresentou esse universo para milhões de brasileiros. E isso nunca será esquecido. Avante, Jaspion! Precisamos de você! Existe uma cena curiosa quando pensamos na trajetória de Hikaru Kurosaki. Enquanto aqui ele era tratado como um verdadeiro ídolo, no Japão ele escolheu viver longe das câmeras. Nunca pareceu buscar novamente a fama. Preferiu uma vida tranquila. Talvez ele nunca tenha imaginado o tamanho do carinho que existia do outro lado do planeta. Mas sempre que seu nome aparecia, os brasileiros faziam questão de lembrar: você marcou a nossa infância. A morte de Hikaru Kurosaki também faz muita gente perceber uma realidade difícil. Os nossos heróis também envelhecem. Os atores que fizeram parte da nossa infância estão partindo aos poucos. E isso faz parecer que um pedaço daquela época vai embora junto. Mas ao mesmo tempo, também nos faz lembrar que algumas histórias nunca acabam, porque elas continuam vivas dentro das pessoas. Hoje basta ouvir a música de abertura de Jaspion para que milhares de adultos voltem instantaneamente a ser crianças. Basta ver a armadura, o Daileon, a espada, os monstros, e todas as lembranças voltam como se fosse ontem. Isso é algo que nenhum tempo consegue apagar. Pouquíssimos personagens conseguem atravessar 4 décadas mantendo a mesma força. Jaspion conseguiu, e muito disso aconteceu graças ao trabalho de Hikaru Kurosaki. Seu jeito simples, seu carisma, sua presença em cena. Tudo ajudou a transformar aquele herói em uma verdadeira lenda. Hoje, nos despedimos de Hikaru Kurosaki, mas não do Jaspion, porque heróis de verdade não desaparecem quando o ator parte. Eles continuam vivos em cada lembrança, em cada criança que cresceu acreditando que o bem sempre vence, em cada adulto que ainda sorri ao ouvir o nome Jaspion. E quem sabe seja exatamente por isso que essa história nunca terá um fim. Enquanto existir alguém que lembre daquela armadura que brilhava na televisão, enquanto existir alguém cantarolando a abertura da série, enquanto existir alguém cantando para os filhos, quem foi aquele herói? Jaspion continuará vivo em cada um de nós. E Hikaru Kurosaki também. É isso aí, rapaziada, chegando ao fim mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é uma simples homenagem ao nosso eterno Jaspion, ao Hikaru Kurosaki. Um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, aqui até BR10, tamo junto.